Livro 13º. Capítulo 18. Meditação. Senhor, assim como crias e concedes alegria e força, assim te peço que nasça da terra a vontade, e que a justiça lance os olhos sobre nós do alto dos céus, e que no firmamento brilhem os astros. Dividamos nosso pão com quem tem fome, acolhamos em nossa casa o pobre sem teto, vistamos quem está nu, e não desprezemos nosso semelhante. Quando tais frutos nascem de nossa terra, olha, Senhor, e diz: isso é bom, faze que tua luz brilhe no momento oportuno. Por esta humilde messe de boas obras, faze que nos possamos elevar a uma contemplação deliciosa do Verbo da vida, e que brilhemos no mundo como rios, fixados no firmamento de tua Escritura. E aí, de fato, que nos ensinas a distinguir entre as realidades inteligíveis e as sensíveis, entre as almas espirituais e as almas que se entregam aos sentidos, como entre o dia e a noite. Deste modo, já não és mais o único no segredo de teu discernimento, como eras antes da criação do firmamento, a distinguir entre a luz e as trevas também tuas criaturas espirituais, dispostas e ordenadas nesse mesmo firmamento, depois que tua graça se manifestou através do mundo, brilham sobre a terra, separam o dia da noite e marcam as diferenças dos tempos de fato. As coisas antigas passaram, e eis que se fizeram novas, nossa salvação está mais próxima do que quando começamos a crer. A noite avançou e se aproximou o dia. Coroas o ano com tua benção. Envias teus operários à tua messe, semeada pelo trabalho de outros operários, enviando-os também para outra sementeira, cuja messe será colhida no fim dos séculos. Assim, ouves as preces do justo e abençoas seus anos, mas continuas eternamente mesmo, e em teus anos, que não terão fim, preparas um celeiro para os anos que passam. Por desígnio eterno, lanças sobre a terra os bens do céu no tempo oportuno teu Espírito dá a palavra de sabedoria, luminar maior para os que encontram seu deleite na luz de uma verdade clara, como o raiar do dia. A outro dás, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, luminar menor a outro, a fé a outro, o poder de curar a outro, o dom dos milagres a outro, a graça da profecia a este, o discernimento dos espíritos aquele, o dom das línguas. E todos esses dons são como estrelas, são obra de um só e mesmo Espírito, que reparte a cada um os seus dons como lhe agrada, e que faz aparecer tais astros para o bem comum. Mas a palavra de ciência em que estão encerradas todos os mistérios que variam com o tempo como varia a lua, e os outros dons que mencionei ao compará-los com as estrelas, diferem a tal ponto desse brilho de sabedoria, de que goza o raiar do dia, que não passam de crepúsculo. Contudo, teus dons são necessários àqueles homens, a quem teu prudente servidor não pôde dirigir como a espirituais, mas como a carnais, ele que pregou a sabedoria entre os perfeitos. Quanto ao homem carnal, semelhante a um menino em Cristo, que só se alimenta de leite, que não se julgue abandonado em sua noite, que saiba contentar-se com a luz da lua e das estrelas, até que possa tomar alimento sólido e olhar para o sol. Eis o que nos ensinas em tua sabedoria, nosso Deus, em teu livro, que é teu firmamento, para que distingamos todas as coisas em contemplação admirável, embora ainda estejamos sob a lei dos sinais, dos tempos, dos dias e dos anos. Capítulo 19. Ainda a terra seca. Mas antes lavai-vos, purificai-vos, arrancai a iniquidade de vossos corações e de meus olhos, para que apareça a terra seca. Aprendei a fazer o bem, sede justos para com o órfão e defendei a viúva, para que a terra produza erva tenra e árvores cheias de frutos. Vinde e dialoguemos, diz o Senhor. E assim no firmamento do céu se acenderão luminares que brilharão por sobre a terra. Aquele rico perguntava ao bom mestre o que deveria fazer para ganhar a vida eterna, e o bom mestre, que é bom porque é Deus, e não um homem como o rico, o considerava, declarou: o que deseja conseguir a vida deve observar os mandamentos, afastar de si a
Amargura da malícia e da iniquidade: não matar, não cometer adultério, não roubar, não prestar falso testemunho, a fim de que se mostre a terra seca, geradora do respeito do pai e da mãe e do amor do próximo. Tudo isto já fiz, diz o rico, diz o rico. De onde vêm, pois, tantos espinhos, se a terra é fértil? Vai, arranca os espessos emaranhados da avareza, vende teus bens, enriquece-te dando tudo aos pobres, e possuirás um tesouro no céu. Segue o Senhor se queres ser perfeito, junta-te aos que ele instrui nas palavras de sabedoria, ele que sabe o que se deve dar ao dia e à noite. Também tu o saberás, e eles se tornarão para ti luminares no firmamento do céu. Mas isso não se realizará se ali não estiver teu coração, e teu coração não estará onde não estiver teu tesouro. Assim falou teu bom mestre. Mas a terra estéril entristeceu, e os espinhos sufocaram a palavra divina. Mas vós, geração escolhida, fracos aos olhos do mundo, que tudo deixaste para seguir o Senhor, caminhais após ele, confundi os fortes. Segui-lo com vossos pés resplandecentes, e brilhai no firmamento para que os céus cantem suas glórias, distinguindo a luz dos perfeitos, que ainda não são semelhantes aos anjos, e as trevas dos pequenos, que ainda não perderam a esperança. Brilhai sobre toda a terra, que o dia resplandecente de sol transmita ao dia seguinte a palavra de sabedoria, e que a noite, iluminada pela lua, transmita à noite a palavra de ciência. A lua e as estrelas brilham na noite, mas a noite não as obscurece, porque são elas que iluminam a noite, de acordo com a sua capacidade. Como se Deus tivesse dito: façam-se luminares no firmamento, e logo se fez ouvir um ruído vindo do céu, semelhante ao de um vento violento, e foram vistas línguas de fogo, que se dividiram e se colocaram sobre cada um deles. E apareceram luminares no céu, que possuíam a palavra de vida, correi por toda parte, chamas sagradas, fogos admiráveis, vós sois a luz do mundo, e não estais debaixo do alqueire. Aquele a quem vos unistes foi exaltado, e ele vos exaltou. Correi e dai-vos a conhecer a todas as nações,